Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Os que estão presentes e também os que estão em outras nações. É uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar esses momentos de companheirismo com vocês ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Diz o apóstolo São Paulo em Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 39. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus nos abençoe e nos permita entender sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podem sentar, ministros, companheiros, ministros, fazendo a vontade de Deus até obter a promessa, até obter o que Deus prometeu. Temos que permanecer firmes, perseverando, sabendo que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E nós, crendo no que Ele prometeu e trabalhando em todo o programa divino, para que assim se torne uma realidade o que Ele prometeu. Sempre em toda promessa de Deus, o ser humano é sócio com Deus. Assim, Deus fez para com o ser humano. Vejamos quando Deus prometeu a Abraão no capítulo 15 de Gênesis, do versículo 12 ao 19, que sua semente viveria numa terra estranha e ali seria escrava por 400 anos, mas que depois Deus o libertaria com mão forte. E na quarta geração voltariam à terra onde Abraão estava vivendo, que é a terra prometida para Israel, que estava depois lá no Egito, escravizado. Agora podemos ver que, por exemplo, quando Deus disse a Abraão que sua semente seria como a areia do mar e também, em uma ocasião, disse que seria como as estrelas do céu, Abraão teria uma parte para o cumprimento dessa promessa, a parte física. Portanto, teria filhos e os filhos se multiplicariam. Mas a bênção, Deus a daria. Portanto, Deus seria quem estaria fazendo essa obra. E agora algumas pessoas podem pensar, mas Deus disse que seria como as estrelas do céu. E em Israel há uns 6 milhões de judeus. E depois, no mundo, a parte fora, há uns 6 ou 7 milhões mais, ou 10 milhões mais, que
há ao todo uns 14 milhões. Mas e onde estão como as estrelas do céu? A Escritura diz que todos os crentes em Cristo, Gálatas capítulo 3, são filhos de Abraão. Portanto, todos os crentes em Cristo de todas as eras, que são milhões, temos aí a descendência de Abraão como as estrelas do céu. É a semente celestial. É o grupo grande. E agora encontramos também que são como as estrelas do céu, são representados nas estrelas. E o próprio Cristo disse que ele é a estrela resplandecente da manhã. O homem, estrela da manhã. Mas vejam vocês, nessa tipologia, vamos ver algo muito importante aqui em Jó. 38 por aí, ou 37. Jó 38 por aí, ou 37. Vamos ver o que nos diz 38. Versículo 6 ao 7 diz: é Deus perguntando a Jó sobre o que estão fundadas as suas bases, ou seja, o fundamento da terra. Vamos ver um pouquinho antes. Versículo 1 em diante, para que vejamos Deus falando com Jó. Capítulo 38 diz Jó: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me responderás. Pense você, Deus perguntando e a pessoa respondendo. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Pergunta muito difícil. Dize-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Quando Deus estava criando a terra, vejam, houve um regozijo no céu de todos os filhos de Deus. E agora encontramos que a Escritura nos fala de homens e estrelas, ou estrelas homens? Estrelas pessoas. Por isso, no capítulo 24 de Números, aqui está Balaão, capítulo 24, versículo 17 diz: e está profetizando. Vamos ler um pouquinho antes do versículo 15. Diz: então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Ele tem a visão do Todo-Poderoso.
cai em êxtase e tem os olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro que quebrará as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será conquistado. E Seir, seu inimigo, também será conquistado. Mas Israel fará proezas. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes da cidade. Então, vendo Amaleque, Balaão proferiu a sua palavra e disse, e vendo Amaleque, ou seja, o rei Amaleque, então vendo a Amaleque, Balaão proferiu a sua palavra e disse, ou seja, vendo o povo melhor de Amaleque, proferiu a sua palavra e disse, Amaleque era a primeira das nações, porém o seu fim será ruína para sempre. E começou a ver, olhar outros povos, outras nações que estavam à vista, porque ele estava numa montanha e começou a profetizar sobre elas. Continua dizendo, depois vendo os quenitas, proferiu a sua palavra e disse, firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia tu, quenita, serás destruído, quando Assur te levar cativo. Proferindo ainda a sua palavra, disse, ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Navios virão das costas de Quitim, afligirão a Assur e a Eber, mas também perecerão. Então Balaão se levantou e voltou ao seu lugar. Balaque também seguiu o seu caminho. E agora aqui, nessa passagem que lemos, diz, sairá a estrela de Jacó. E isso está falando do Messias, que é a estrela resplandecente da manhã. Por isso, quando os magos chegaram a Jerusalém, porque tinham visto no céu o sinal da vinda do Messias, o sinal da vinda do Filho do Homem, entraram na cidade de Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Eles estavam vivendo no Oriente de Israel, para lá pela terra de Ur dos Caldeus, essa área da Babilônia por lá de Ur dos Caldeus, e olharam, olhando para Israel, olhando da terra de Ur dos Caldeus para Israel, estavam olhando de leste a oeste, olharam para o oeste, ao olhar para Israel, e viram o sinal no céu, porque eles eram estudiosos dos astros, e eles sabiam que toda coisa que Deus vai fazer na terra, primeiro mostra no céu. E as estrelas, o sol e a lua, tudo isso está posto por sinal para os tempos e todas essas coisas que acontecem na terra. E não somente para contar o tempo, minutos, horas, dias, meses e anos.
mas também para mostrar também as etapas, as temporadas. Por exemplo, o tempo de inverno e o tempo do verão, o tempo de lua cheia, o tempo de minguante também, onde a lua mingua, fica pequena, e assim por diante. Mostra também, então, o tempo para semear e o tempo para colher. E também tudo isso mostra a parte do mundo ou do campo espiritual. E agora, a semente de Abraão sendo como as estrelas do céu, o Messias príncipe é a estrela maior que se vê na terra ou desde a terra, a estrela resplandecente da manhã. E quando está mais perto da terra, então se vê maior, se vê mais clara. E ele diz que vai dar a estrela resplandecente da manhã, a estrela da manhã ao vencedor. Não é que vai dar o planeta Vênus, mas se o dá, está bem também. Mas o que tipifica que dará a estrela da manhã é algo maior, mais importante que uma estrela literal. Sabem o que é a estrela resplandecente da manhã? Ele mesmo disse. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 28. Falando do vencedor, lhe darei a estrela da manhã. Portanto, é a estrela que sai pelo leste quando vai amanhecer, aí a estamos vendo, até quando já está amanhecendo ainda se vê. É a última estrela que se vê, é a maior que se vê, e se vê até quando já o sol está começando a iluminar, e se você pode ter equipamentos, quando o sol já saiu, também vai ver. Mas tem que ter equipamentos para olhar, porque se olha o sol, não vai ver e vai estragar a vista, a visão. Agora, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: da seguinte maneira, e recordem que isto vai ligado Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora Cristo é a estrela resplandecente da manhã. E Ele prometeu dar a estrela da manhã ao vencedor. Cristo está aqui falando, vejam vocês, de era em era, Cristo esteve falando no meio da sua igreja, pois Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E agora, vejamos, por exemplo, aqui no versículo 28 e 29 do capítulo 2, diz: e lhe darei a estrela resplandecente da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo quem está fazendo essa promessa. Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, esteve
todo o tempo, e diz que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E Ele é a estrela resplandecente da manhã. Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, é a estrela resplandecente da manhã. E agora em Apocalipse capítulo 7, versículo 2, encontramos um personagem aqui que sobe de onde nasce o sol. Diz capítulo 7, versículo 2 em diante, diz: Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, ou seja, é um mensageiro do leste. Tendo o selo do Deus vivo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Assim diz São Paulo nesta passagem. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. E aqui vem este anjo com o Espírito Santo. Ou seja, Cristo nele operando, atuando. Continua dizendo: e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos que foram selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel, e começa a enumerar 12.000 de cada tribo. Este anjo vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo. É o anjo mensageiro que terá o ministério com o qual serão chamados e juntados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. É o Espírito Santo nele, operando os ministérios das 2 oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, que são os ministérios que Cristo envia em São Mateus capítulo 24, versículo 31, quando diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos. Juntará esse grupo de 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E agora, esse é o anjo mensageiro que receberá a estrela resplandecente da manhã no último dia. Ou seja, que receberá o Espírito Santo para, por meio desse mensageiro, Cristo em Espírito Santo, cumprir as coisas que correspondem a este tempo final. E agora, Cristo esteve e está ainda no meio da sua igreja para cumprir ou cumprindo as coisas que correspondem à igreja do Senhor Jesus Cristo e para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Assim como fez de era em era. De era em era, ele enviou um mensageiro para cada era e colocou nesse mensageiro a palavra revelada. Revelou a esse mensageiro sua palavra, ele a captou, mesmo que não entendesse muito bem, mas captou e pregou essa palavra, e essa foi a mensagem correspondente à era em que apareceu cada um dos mensageiros enviados
a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso foi o Espírito Santo operando por meio de cada um desses mensageiros. Esse mensageiro, ungido com o Espírito Santo nele, trabalhou na obra do Senhor. E, consequentemente, foi uma obra do Espírito Santo em cada era. E por isso a promessa divina para cada era, para a Igreja de Jesus Cristo, foi cumprida quando o Espírito Santo operou por meio do mensageiro de cada era. As pessoas viram um homem fazendo a obra, mas quando examinamos bem, podemos ver o Espírito Santo dentro desse homem fazendo a obra correspondente à era em que foi enviado. E muitos escutaram o homem, mas outros escutaram Deus falando através de um homem. Era a voz do Espírito Santo, por isso diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Era a voz de Cristo por meio do seu Espírito através do mensageiro de cada era. Todos os que escutaram a voz do mensageiro estavam escutando a voz do Espírito Santo na era que lhes correspondeu viver. E a obra que foi realizada pelo mensageiro não foi uma obra humana, foi a obra do Espírito Santo de Cristo através do mensageiro de cada era. Agora, tendo este conhecimento como base para o que Deus prometeu para o nosso tempo, sabemos que no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está representada na Virgem Maria, encontramos que a Virgem Maria apareceu um anjo chamado Gabriel e disse que era bem-aventurada e que ia ter um filho, ia conceber, ia ter um filho, e seria seu nome Jesus, e seria chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo, e Deus lhe daria o trono de Davi, e reinaria sobre seu povo, sobre Israel, e seu reino não terá fim, disse o anjo Gabriel. Esta palavra é a palavra prometida da vinda do Messias ao seu povo Israel, que tinha que vir por meio de uma mulher virgem, pois a promessa dada em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz que a semente da mulher ferirá na cabeça a semente da serpente. E depois, em Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: porque uma virgem vai conceber, diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido que significa Deus conosco. Seria Deus visitando o seu povo em um corpo de carne que nasceria através de uma jovem, de uma virgem judia, descendente do rei Davi. E este filho feriria na cabeça o diabo, porque era o diabo na serpente, portanto feriria a serpente
diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Essa te ferirá na cabeça e tu o ferirás no calcanhar. Nos calcanhares seria ferido o filho, a semente da mulher, e isso se cumpriu na crucificação. Mas Cristo o feriu na cabeça. Portanto, a vitória o teve Jesus Cristo. E agora, o filho da Virgem, Maria, vejam vocês, era nada menos que o Messias prometido. A palavra da vinda do Messias foi dada a ela, dizendo que através dela viria o Messias, nasceria o herdeiro ao trono de Davi, nasceria o Filho de Deus. E ela recebeu essa palavra e disse: seja feito comigo conforme a tua palavra. E agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja noiva comparada à Virgem Maria, a qual neste tempo final foi dada palavra de Deus por meio do anjo mensageiro da sétima era, palavra prometida da vinda do Senhor, das promessas divinas, da promessa de um grande edifício, uma carpa catedral. Todas essas são promessas dadas à igreja do Senhor Jesus Cristo, dadas pelo Espírito Santo através do anjo mensageiro da sétima era da igreja. E essa igreja, Virgem da Palavra, essa igreja jovem, toma essa palavra e na era da pedra angular permanece crendo nela para ver a materialização dessa e as demais promessas que Cristo fez à sua igreja. E Cristo, no meio da sua igreja, no último dia na era, correspondente a este tempo que é a era da pedra angular, Cristo em Espírito Santo em sua igreja vai estar cumprindo essas promessas. É Cristo quem fez essas promessas e é Cristo quem tem que cumpri-las. E agora, sabemos que é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja quem vai estar cumprindo essas promessas, mas tem que usar véus de carne para cumprir tudo o que ele prometeu, assim como para cumprir a vinda da semente da mulher, que é o Messias. Usou uma jovem virgem chamada Maria, que creu nessa palavra prometida. E para o cumprimento de todas as promessas divinas para o nosso tempo, tem que ter uma igreja noiva tipificada na Virgem Maria. E agora, por meio dessa igreja noiva, ele cumprirá através dela e no meio dela tudo o que ele prometeu à sua igreja. Cristo estava, está e estará no meio da sua igreja, mas tem que ter véus de carne para trabalhar no projeto que ele tem para este tempo final. E Cristo estará dirigindo todos esses projetos que ele tem para nosso tempo. Portanto, será uma obra do Espírito Santo no meio da sua igreja. E agora, vejamos como o Espírito Santo vai estar operando no último dia, por meio de carne humana. Não há outra forma para ele atuar, operar.
Portanto, será o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, operando. Portanto, veremos o Espírito Santo como o vimos em cada era, no mensageiro de cada era, e vimos que se uniram ao mensageiro e, consequentemente, se uniram a Cristo, que estava em Espírito Santo no mensageiro para a obra correspondente ao tempo em que os filhos de Deus viveram os filhos de Deus de cada era do passado. Para nosso tempo, temos a promessa de que Ele vai fazer grandes coisas. O veremos operar todas essas coisas e vamos estar braço a braço com Ele no trabalho que Ele estiver fazendo. Nos diz, no livro dos selos, o reverendo William Branham da seguinte maneira. Página 57 do livro dos selos. E vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Ele está citando Apocalipse capítulo 10, versículo em diante. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo. Porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. Agora, esse personagem de Apocalipse 10 é o anjo do pacto, é Cristo. O mesmo que apareceu a Moisés. E ele agora vem diretamente aos judeus. O veremos com alguma relação com os judeus. Porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ou seja, antes do rapto aparece o anjo. Antes do arrebatamento da igreja aparece o anjo, o mensageiro a Israel. Ou qual é Cristo? Ou qual é o Espírito Santo? O anjo do pacto. A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. E agora, podemos ver a relação que haverá entre este anjo do pacto, Cristo, em Espírito Santo, o povo hebreu, e a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um trabalho duplo para realizar. Na página 120 e 121 diz ao final da página 120, agora, falando desse anjo de Apocalipse 10, diz, agora nós vimos a mesma coisa, a qual é Cristo, e sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. Ele é chamado coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Agora, para este momento, os selos já tinham sido abertos. Os estamos abrindo agora, mas aqui onde estamos lendo, já estão abertos. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E se continuarmos lendo, já veremos as coisas que este anjo fala. Está como leão, fala
e sua voz são escutadas como 7 trovões, clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. O que falou, o que os trovões falaram, é o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda. E agora, na página 134, diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A promessa é que se encarnará, ou seja, que estará em carne humana, em um corpo de carne, e esteve parcialmente nos apóstolos, como também esteve nos profetas, mas quando esteve em Jesus, em um corpo que ele criou, aí se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e estava em toda a sua plenitude. E agora o mesmo Espírito que esteve nos profetas e em Jesus esteve no meio da sua igreja todo o tempo e esteve em cada mensageiro e por meio de cada mensageiro realizando a obra de cada era. Para o último dia, ele estará na era correspondente ao último dia, que é a era da pedra angular, e a promessa é que estará em um véu de carne. Isso é, estará em carne humana, porque sempre usou carne humana, usou o profeta Moisés e através de Moisés falou ao povo. O próprio Zacarias, capítulo 7, versículo 11 ao 12 diz que Deus falou ao seu povo, como falou? Por meio do seu Espírito através dos profetas. Essa é a forma em que Deus esteve falando. Profeta, como tu lhes levantarei dentre o povo, e colocarei minhas palavras em sua boca. E qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu lhe requererei. Portanto, a palavra de Deus para o povo, Deus a coloca na boca de um homem, no qual estará o Espírito Santo Cristo, em Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto. Por isso diz, em cada era, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o que está falando através do mensageiro do véu de carne correspondente a cada era. E para o tempo final, estará falando mais acima, na era da pedra angular, e serão bem-aventurados todos que estarão escutando o que Cristo em Espírito Santo estará falando por meio de carne humana, do instrumento que ele tiver para ser o mensageiro dessa era. E o Espírito Santo estará trabalhando no projeto que ele mostrou que seria realizado no meio da sua igreja no último dia. Por exemplo, a visão da carpa é um projeto divino que Deus realizará neste tempo final. E, consequentemente, Deus, por meio do seu Espírito, que é o anjo do pacto, estará realizando esse projeto. Mas como fará? Através de carne humana, colocando todo o seu programa nessa manifestação que ele terá no último dia. Muitas pessoas verão um homem e um povo de crentes realizando um trabalho, mas outros verão o Espírito Santo realizando esse trabalho usando um véu de carne juntamente
com um grupo de crentes que estarão braço a braço, respaldando esse trabalho. E se tornará uma realidade no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está prometida a manifestação plena de Deus. Assim que uns verão um homem e um grupo de pessoas trabalhando nesse projeto, e outros vão ver o Espírito Santo operando por meio de um homem e usando também muitas pessoas, ou seja, a sua igreja noiva, como corpo místico, trabalhando nesse projeto. Tão simples assim. Recordem, Deus em simplicidade. Se lerem o livro dos selos, recordem bem essa mensagem, leiam bem essa mensagem. Depois, quando estiver falando do 7º selo, leiam também aí e verão que ele diz que não tinha percebido bem dessa mensagem, Deus em simplicidade, e do que tinha sido dito, mas agora o via muito bem. Quando lhe correspondeu falar do 7º selo, ele diz que será em simplicidade. Isso está por aqui na página 472. Vocês já sabem de memória. Diz, vamos ver. Porque vemos que enquadra perfeitamente com as promessas de Deus para a mensagem do tempo do fim. Qual é a mensagem do tempo do fim? Vamos ver. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo, ou seja, o 7º selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do 7º. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando começar. Ou seja, que vai começar, mas vai ser um segredo. Como foi um segredo a primeira vinda de Cristo. Até que começou lá seu ministério aos 29 anos, e ainda 29 anos e meio, e ainda era um segredo, porque as pessoas não criam que essa era a vinda do Messias, exceto poucas pessoas. Tudo era tão simples. Um jovem carpinteiro. Mas esse era o Messias. Um jovem simples, que tinha sido criado em Nazaré. Não tinha sido criado em Jerusalém, na capital. Mas esse era o Messias. O importante não é o que as pessoas pensem, é o que, em realidade, Deus determinou. Deus esconde dos olhos dos sábios e dos entendidos seu programa. Escondeu dos olhos dos sábios e entendidos a primeira vinda de Cristo. O que foi isso? A primeira vinda de Cristo, a vinda do Espírito Santo em um corpo de carne que ele criou no ventre de Maria. Tão simples assim. Agora continua dizendo: Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do 7º. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, do 1 ao 7, que ao fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo.
No domingo passado, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre seja humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. E, na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora o vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista. Como veio João Batista? Como Elias prometido, precursando a vinda do Senhor. Veio como o terceiro Elias. E depois continua dizendo, vem como o nascimento do nosso Senhor lá numa manjedoura. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, irmãos. Vem como o quê? Como o nascimento do Senhor lá numa manjedoura. E recordem que Maria representa a igreja noiva do Senhor. Agora vamos ver. Com isso vocês vão entender. Página 368 do livro dos selos diz: tudo está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia. O mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está fazendo esforço, está em angústias. Como disse Isaías, mas por quê? É que está tratando de dar à luz um mundo novo para o milênio. Todos os problemas da natureza são dores de parto para dar à luz um mundo novo para o milênio, ou seja, para o reino milenial de Cristo, onde não existirá o pecado. E está tratando de dar à luz um mundo novo para um povo novo, que não pecará nem o corromperá. Correto. Tudo está em angústias, ou seja, tudo está com dores de parto. Por isso, nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus, como estava a Virgem Maria. Continua dizendo por aqui. Tudo está em angústia, gemendo, porque há algo a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. Será um tempo quando acontecerão os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, e nisso a terra se renovará. Vejam todos os problemas que virão, mas são dores de parto para dar à luz um mundo novo. Vai se renovar, a restaurar o planeta Terra para um povo que viverá aí no glorioso reino milenial do Messias. A lava vulcânica, continua dizendo, a lava vulcânica brotará do centro da Terra e então se distribuirá por todos os lados enquanto a Terra gira. Vejam, tudo isso vai acontecer. E seguramente, e asseguro isso, num amanhecer destes, Jesus e sua noiva, um amanhecer destes, quando Jesus e sua noiva vierem de novo à Terra, encontrarão um paraíso de Deus tão perfeito, ou seja, perfeito. Ou seja, antes de começar a grande tribulação, vamos à ceia das bodas do Cordeiro e quando regressarmos encontraremos uma terra renovada, restaurada, um paraíso para passar a lua de mel. Um paraíso
como era antes de Adão e Eva pecarem. E agora, a igreja noiva está em angústia para dar a luz a Cristo. É que a palavra que foi dada pelo Espírito Santo, através do anjo da sétima era, é a palavra criadora, é uma semente com a qual ficou grávida a igreja noiva, e por isso está com dores de parto aqui, nessa passagem, com dores de parto para dar a luz a quem? A Cristo. E, consequentemente, será a maior bênção que a igreja tenha recebido, a qual receberá no tempo final, no último dia, na era da pedra angular. E Cristo cumprirá tudo aquilo que corresponde a este tempo final. Agora, podemos ver que o mistério do sétimo selo está conectado. A igreja do Senhor está conectado a essa igreja noiva virgem, representada na Virgem Maria, que, no tempo final, na era da pedra angular, vai ter a bênção de dar a luz a Cristo. E essa igreja noiva terá a bênção de que todos os seus filhos, os escolhidos, vão ser transformados se permanecem vivos até a ressurreição. E agora, ministros fazendo a vontade de Deus até obter a promessa, sem desmaiar, continuemos trabalhando, braço a braço na obra do Senhor, de acordo ao que está prometido para o nosso tempo, para que se torne uma realidade tudo o que foi prometido. É no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo que tem que aparecer o cumprimento da visão da carpa. Da visão da carpa neste tempo final, na era que corresponde a este tempo que é a era da pedra angular. Fora da era da pedra angular, Deus não está operando e, consequentemente, não vai operar para o cumprimento dessa visão. Tem que ser nessa era perfeita, a era da pedra angular, a era da adoção, a era que corresponde a essa igreja noiva, a essa igreja jovem, que apareceria neste tempo final. Recordam a visão da igreja que o reverendo William Branham teve, onde ele viu a igreja do começo em certa forma passando, e depois, mais adiante nessa mesma visão, viu o cristianismo em suas diferentes etapas denominacionais, representada cada etapa em uma mulher adulta, e depois viu a sétima era da igreja. Depois que terminou essa era, depois encontramos que houve uma mudança nas pessoas dessa era, e depois esteve chorando pelo que tinha visto, mas depois foi dito: não chores, agora vem, agora vai passar de novo a noiva do Senhor. E quando passou, e quando olha, quando escuta a música, como de marcha, como nos desfiles das paradas nacionais, os desfiles nacionais que se realizam como o 4 de julho nos Estados Unidos, e coisas assim. E começa a escutar uma marcha, ele diz algo assim como: firmes e em frente, firmes e adiante. E quando olha, vê um grupo de jovenzinhas bem vestidas,
bem formosas, passando diante dele. E lhe foi dito: essa é a noiva do Senhor, representada nessas jovenzinhas. E ele se regozijou. Vê? A igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final está representada em umas jovens que passaram diante dele na visão da igreja noiva do Senhor. E somente há uma era onde isso pode acontecer. Porque as demais eras já são eras velhas, representadas em mulheres adultas, e agora somente há uma era jovem, a era da pedra angular. Portanto, no meio dela e por meio dessa igreja noiva é que Deus estará operando neste tempo final e estará trazendo a cumprimento tudo o que Ele prometeu para ela. E por meio dela, da sua igreja noiva, e o ministério que tiver colocado no meio da sua igreja, será que Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu. Algumas pessoas verão um povo realizando certos trabalhos com um homem, um mensageiro, mas outros verão Deus por meio do seu Espírito Santo cumprindo o que Ele prometeu. Ministros fazendo a vontade de Deus até obter a promessa. E continuaremos trabalhando, fazendo a vontade de Deus até obter a promessa do cumprimento da visão da carpa e também a promessa da nossa transformação. Porque mesmo que se cumpra a promessa da visão da carpa, se não somos transformados, teríamos que passar pela grande tribulação. A meta é receber a fé para ser transformados e raptados e ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a meta. Depois, essa carpa catedral ficará aqui na terra e Deus é quem vai decidir o que vai acontecer com ela. Mas os escolhidos vão voar, porque terão corpos glorificados interdimensionais. Irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os que estamos vivos e estivermos vivos nesses dias e formos transformados, e os que ressuscitarão em corpos glorificados. Eu creio que com o que falamos, temos suficiente. E creio que o sétimo selo foi bastante aberto e bastante entendido. Tudo isso está dentro do sétimo selo. É algo para a igreja noiva do Senhor. Não é algo para o mundo, é algo para a igreja noiva do Senhor. Bom, vamos deixar por aqui o reverendo Miguel Bermudes Marim. Para continuar, eu creio que deve estar por aqui ainda, Miguel. Ministros fazendo a vontade de Deus até obter a promessa. Não viemos a Cristo e não começamos no ministério para depois deixá-lo e nos esquecer, mas até obter o que Ele prometeu, até chegar à meta, que será a nossa transformação, o rapto e a grande festa no céu da ceia, das bodas do Cordeiro. E depois de 3 anos e meio, lá, regressar à terra para o estabelecimento do reino, do Messias, do reino de Cristo, onde estaremos como reis, como sacerdotes e também como juízes. Já eu creio que temos Miguel por aqui, que Deus os abençoe e os guarde, e será até amanhã, primeiro Deus, em que estaremos novamente reunidos para
a atividade correspondente onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. E amanhã, que horas é, Miguel? Às 9. 9 horas de Monte Rei ou 9... Pois hoje era às 9, não é? Não, mas estavam às 9 aqui já. Mas amanhã, como já chegaram de outros lugares já amanhã também nós viajamos e vamos viajar a que horas, Miguel? A hora mais conveniente. Assim que, se vamos cedo e há um voo antes, vamos antes. E já chegamos mais cedo, onde temos que chegar para arrumar tudinho para o outro dia. Outro dia continuar viajando. A segunda-feira já continuamos viajando. E esperamos que vocês orem muito por nós, para que Deus continue operando, continue confirmando os crentes neste último dia, na fé e na era correspondente, e continue também nos abrindo as Escrituras e nos dando assim mais e mais alimento espiritual da sua palavra. Que Deus os abençoe e os guarde, e deixo por aqui o reverendo Miguel Bermudes Marim. Deus os abençoe e guarde a todos.